Amados ouvintes, mais uma vez nós voltamos aqui para dar continuidade ao nosso estudo. Nós estamos falando em 3 temas que nós estamos abordando nesse estudo: o medo, a fé e a confiança. Nós vimos até então o que aconteceu com Pedro com relação à sua fé, a necessidade dele sair do barco, dele ter um encontro com Jesus. E eu gostaria de agora de fazer algumas perguntas para você, meu amigo. Quais são os seus maiores medos? O que mais preocupa você? Fique sabendo que Cristo é maior que nossos temores. Ele é maior que nossas dúvidas e é maior que todas as nossas perguntas. E Ele nos convida a ir até Ele nos mares tempestuosos da vida. A gente pode entender essa passagem: quando somos dominados pelo medo, nós afundamos, porque a nossa fé, ela enfraqueceu e submergiu. No momento em que Pedro ele começou a afundar no mar tempestuoso, houve apenas uma coisa que poderia salvá-lo. Não era o seu conhecimento marítimo, não era a sua experiência como pescador, não era que ele era um bom nadador capaz de nadar daquele local até o barco ou voltar até a praia. Nada disso. A única coisa que poderia salvar Pedro naquele momento foi quando ele começou a afundar e ele gritou: "Salva-me, Senhor!" Está lá em Mateus 14, versículo 30. Então, quando a gente vê Pedro exclamando dessa forma, a gente pode ter que, nessa passagem, há 2 gritos, um de medo e outro de fé. Então a gente vê que o medo, ele nos perturba, ele nos distancia da nossa fé, ele nos desconcentra da realidade que vivemos. E a fé, ela nos renova, ela nos ativa, ela nos aproxima do Senhor. Então, quando nós agimos pela fé, nós agimos porque estamos seguros nas mãos do Senhor Jesus. É o que diz lá em Salmo 20, versículo 6, quando o Davi escreve: "Agora sei que o Senhor salva o seu ungido, com a vitoriosa força de sua mão direita." Então a gente vê assim, que Deus está pronto a nos salvar. Deus está pronto a nos dar essa tranquilidade de sermos salvos pelas suas mãos. E Jesus chegou para Pedro, em momento algum ele falou assim: "Pedro, aonde está a tua fé? Você não tem fé?" Na verdade, ele foi e disse: "Homem de pequena fé." Mateus 14, 31. Uma pequena fé é melhor do que nenhuma fé. E também a gente pode ver, isso nos lembra também uma passagem dentro do nosso estudo, da declaração de Jesus lá em Mateus 17, 20. Ele diz assim: "Se vocês tivessem fé, mesmo que fosse do tamanho de uma semente de mostarda, poderiam dizer a esse monte: sai daqui e vai para lá, e ele iria." Então, quando nós exercemos nossa pequena fé, ela crescerá e se tornará uma força poderosa que nos capacitará a caminhar pelos mares tempestuosos da vida. Então exercita a tua fé. Não deixe a tua fé fria. Não deixe a tua fé sem essa força, esse ímpeto, que você vai conseguir, que você vai chegar lá, porque Cristo está contigo. Ele não te desampara, Ele não nos deixa órfãos. Ele está sempre pronto a nos guiar, nos guardar e nos proteger. Então essa mensagem, ela se complementa nisso. Então Pedro, ele teve fé suficiente para sair do barco, mas não para atravessar a tempestade. Então são 2 situações diferentes. Ele saiu do barco, mas ele não teve fé consistente para atravessar a tempestade. Por quê? Porque ele passou a olhar a tempestade e ao invés de olhar a sua fé. Então muitas das vezes nós nos afundamos em problemas, afundamos em lamentações. Por quê? Porque nós estamos olhando os nossos problemas e não estamos olhando para o tamanho de nosso Deus, que é capaz de nos guiar, de nos confortar e fazer com que nós, esse poder de trabalhar, o trabalho da fé, vamos dizer assim, é garantir que nossas dúvidas receberão as respostas certas da parte de Deus. Então, se eu quero ter certeza daquilo que a palavra de Deus diz, que fé é a certeza das coisas que se esperam, então eu tenho que partir do princípio que eu tenho que ter certeza que eu, agindo a minha fé, Deus proverá. Deus irá me dar libertação, Deus irá ser comigo. Então a gente pode ser certo de uma coisa, que existem promessas na Bíblia cheia de conforto,
cheia de sabedoria e discernimento para as nossas vidas. Uma delas está lá em Isaías 41:10, que diz assim: não tema, porque eu, o Senhor, estou com você. Então é Deus que está falando, não é irmão Marcos, não é pastor, não é ninguém, é Deus que está falando com você. Não temas, apenas creia, como Marcos 6:5-35. Não temas, apenas creia que tudo há de resolver na sua vida. Ele fala também: por que não devemos temer? Porque Jesus está conosco, não importa o que passemos, Ele permanecer sempre ao nosso lado. Tem outra passagem também muito forte que diz assim: não tema, porque eu estou com você. Não fique com medo, porque eu sou o seu Deus. Eu lhe dou força, sim. Eu o ajudo, sim. Eu o seguro com a minha mão direita, a minha mão da justiça. Está lá em Isaías 41:10. Então, a gente não tem o que temer. A gente tem que ter coragem, tem que ter determinação, tem que ter vínculo com a palavra de Deus, tem que estar em oração, tem que estar em submissão ao nosso Deus, para que a nossa fé seja uma fé capaz de resolver as nossas lutas, de não deixarmos nunca desistir de Deus, porque Deus é o princípio, é o primórdio de todas as nossas coisas. E também a parte da nossa libertação do medo está fundamentada na certeza da presença do Senhor Jesus conosco. E isso quem faz é a nossa fé. Essa certeza, porque quando a gente lê lá, fé é a certeza. Certeza de quê? Que quem está do nosso lado é o nosso Deus, quem está nos guardando, nos protegendo é o Senhor Jesus. Ele é o nosso libertador, Ele é o que mais vai nos dar vitória, porque não existe outro capaz de nos levar a esse mundo de vitória, senão a pessoa do Senhor Jesus. A gente vê vários personagens na Bíblia relatando isso. Jó foi um deles. Jó viveu uma vida, uma fase da vida dele de muita tormenta, de muitas necessidades espirituais a serem resolvidas. E Deus foi com ele. E ele fala assim: embora ele me mate, ainda assim esperarei nele. Está lá em Jó 3,15. Então ele espera em Deus. É isso que nós precisamos ter, essa confiança. Ainda que tenhamos lutas, que parece que são lutas para nos matar, para acabar com a gente, Deus está nos guardando, está nos protegendo. É Ele que é o dono da vida, Ele que é o Senhor de tudo. Ele é que nos faz a garantia, né, de um amanhã a gente viver melhor. E isso só tendo Deus nos nossos corações. Então a gente pode ficar tranquilo, que sabemos que nem a doença, nada terá a palavra final sobre as nossas vidas. A palavra final é de Cristo. Ele que é conhecedor de todas as nossas situações. Então vamos orar, vamos agradecer a Deus por esse momento que nós estamos ouvindo a sua palavra. Senhor, mais uma vez nós estamos falando a respeito de algo que é muito importante, a nossa fé que vence o medo e que nos traz confiança de cada dia mais e mais colocarmos as nossas vidas nas tuas mãos. Nós somos mais do que vencedores, agindo o Deus, quem impedirá? Mas só nós podemos às vezes impedir do Senhor agir em nossas vidas e nos dar a vitória. Mas que a nossa fé possa ser uma fé que é capaz de entendermos a Tua palavra e nos libertarmos de nós mesmos. Muito obrigado, Senhor. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.